Método 3. Calculando a velocidade média com múltiplas velocidades para diferentes períodos de tempo. Passo 1. Veja quais informações foram fornecidas. Use este método caso você saiba. Múltiplas velocidades gastas na viagem. A quantidade de tempo pela qual cada velocidade foi percorrida. Por exemplo, se o Leonardo viajou a 50 km por hora por 3 horas, a 60 km por hora por 2 horas e a 70 km por hora por 1 hora, qual foi a velocidade média da viagem toda? Passo 2. Monte a fórmula da velocidade média. A fórmula é V igual a D dividido por T, onde V equivale à velocidade média, D equivale à distância total e T equivale ao tempo total. Passo 3. Determine a distância total. Para fazê-lo, multiplique separadamente cada velocidade por cada período de tempo. Isso vai resultar na distância percorrida para cada seção da viagem. Some essas distâncias. Substitua a variável D por essa soma na fórmula. Por exemplo, 50 km por hora por 3 horas igual 50 vezes 3 igual 150. 60 km por hora por 2 horas igual 60 vezes 2 igual 120. 70 km por hora por 1 hora igual 70 vezes 1 igual 70. Portanto, a distância total percorrida é de 150 mais 120 mais 70 igual 340. Sendo assim, a fórmula vai ficar da seguinte forma. V igual 340 dividido por T. Passo 4. Determine o tempo total. Para fazê-lo, soma os 3 períodos de tempo, geralmente em horas, gastos na viagem. Substitua a variável T por esse valor na fórmula. Por exemplo, se o Leonardo viajou 3 horas, 2 horas e 1 hora, soma os 3 valores, 3 mais 2 mais 1 igual 6. Sendo assim, a fórmula vai ficar da seguinte forma, V igual 340 dividido por 6. Passo 5. Divida a distância total percorrida pelo tempo total gasto na viagem. Isso vai resultar na velocidade média. Por exemplo, V igual 340 dividido por 6. V igual 56,67. Sendo assim, se o Leonardo viajou a 50 km por hora por 3 horas, a 60 km por hora por 2 horas e a 70 km por hora por 1 hora, sua velocidade média foi cerca de 57 km por hora. Método 4. Calculando a velocidade média com 2 velocidades por metade do tempo. Passo 1. Veja quais informações foram fornecidas. Use este método caso você saiba. 2 ou mais velocidades diferentes. As velocidades percorridas pela mesma quantidade de tempo. Por exemplo, se o Leonardo dirige 40 km por hora por 2 horas e 60 km por hora por 2 horas, qual a velocidade média da viagem toda? Passo 2. Monte a fórmula da velocidade média com 2 velocidades usadas para a mesma quantidade de tempo. A fórmula é V igual a mais B dividido por 2, onde V equivale à velocidade média, A equivale à velocidade para a primeira metade do tempo e B equivale à velocidade para a segunda metade do tempo. Nesses tipos de problema, não importa a duração de tempo de cada velocidade, contanto que cada uma delas seja usada por metade da duração total. Você pode modificar a fórmula caso tenha 3 ou mais velocidades diferentes pelos mesmos períodos de tempo. Por exemplo, V igual a mais B mais C dividido por 3 ou V igual a mais B mais C mais D dividido por 4. Contanto que as velocidades tenham sido usadas pela mesma quantidade de tempo, a fórmula pode seguir esse padrão. Passo 3. Substitua os valores da velocidade na fórmula. Não importa a qual velocidade você decida usar em A e B. Por exemplo, se a primeira velocidade for 40 km por hora e a segunda 60 for km por hora, a fórmula vai ficar assim, V igual 40 mais 60 dividido por 2. Passo 4. Some as duas velocidades. Em seguida, divida essa soma por 2. Isso vai resultar na velocidade média da viagem inteira. Por exemplo, V igual 40 mais 60 dividido por 2. V igual 100 dividido por 2.
V igual 50. Sendo assim, se o Leonardo viajou 40 km por hora por 2 horas e 60 km por hora por 2 horas, sua velocidade média foi de 50 km por hora. Método 5. Calculando a velocidade média com duas velocidades pela metade da distância. Passo 1. Veja quais informações foram fornecidas. Use este método caso você saiba duas velocidades diferentes. As velocidades usadas pela mesma distância. Por exemplo, se o Leonardo dirige 160 km a 40 km por hora e retorna aos 160 km a 60 km por hora, qual foi a velocidade média da viagem toda? Passo 2. Monte a fórmula da velocidade média com duas velocidades usadas para a mesma distância. A fórmula é V igual 2 vezes A vezes B dividido por A mais B, onde V equivale à velocidade média, A equivale à velocidade para a primeira metade da distância e B equivale à velocidade para a segunda metade da distância. O enunciado desses problemas geralmente diz respeito a uma viagem de ida e volta. Nesses tipos de problema, não importa a distância de cada velocidade, contanto que cada uma delas seja usada por metade da distância. Você pode modificar a fórmula caso tenha três velocidades para a mesma distância. Por exemplo, V igual 3 vezes A vezes B vezes C. Dividido por A vezes B mais B vezes C mais C vezes A. Passo 3. Substitua os valores da velocidade na fórmula. Não importa a qual velocidade você decida usar em A e B. Por exemplo, se a primeira velocidade for 40 km por hora e a segunda 60 for km por hora, a fórmula vai ficar assim. V igual 2 vezes 40 vezes 60 dividido por 40 mais 60. Passo 4. Multiplique o produto das duas velocidades por 2. Esse número deverá ser o numerador da fração. Por exemplo, V igual 2 vezes 40 vezes 60, dividido por 40 mais 60. V igual 4.800 dividido por 40 mais 60. Passo 5. Some as duas velocidades. Esse número deverá ser o denominador da fração. Por exemplo, V igual 4.800 dividido por 40 mais 60. V igual 4.800 dividido por 100. Passo 6. Simplifique a fração. Isso vai resultar na velocidade média da viagem inteira. Por exemplo, V igual 4.800 dividido por 100. V igual 48. Sendo assim, se o Leonardo viajou 160 km a 40 km por hora e retornou os 160 km a 60 km por hora, a velocidade média da viagem toda foi de 48 km por hora.